Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o argumento de um número complexo, né? Então basicamente a gente vai entender aí a função argumento de z, né? E dentro disso a gente vai entender o que que são funções multivaluadas e a gente vai preparar aqui a base para a gente estudar funções de variáveis complexas, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Então beleza. Então daqui para frente, toda vez que a gente for se referir a números complexos, né, a gente vai usar as seguintes notações, tá? A gente vai usar que z é igual a x mais y, tá? Onde x é a parte real e y, onde x é a parte real, tá? Então a gente vai dizer que essa função aqui, ó, RE de z é a parte real do número complexo, que é igual a x que pertence aos reais. Assim como a gente vai definir a função parte imaginária de z, que ela simplesmente projeta esse número complexo, que pode ser pensado como um ponto em R2, e a gente vai pegar a projeção no eixo y, né? Então esse aqui vai dar y, que também é um número real. E esses dois números reais, eles vão definir para a gente o que seria é, basicamente esse nosso número complexo nesse plano, tá? Então a gente tem aqui o eixo x e aqui a gente tem o eixo y. Aqui a gente tem a coordenada x do nosso número complexo, a gente tem a coordenada y, né? Que é a parte imaginária de z, que é justamente essa altura aqui, ó, que eu vou pintar, tá? E essa distância aqui, que vai definir o eixo horizontal aqui, essa distância vai ser a parte real do nosso número complexo z, tá? Então é basicamente essa ideia aqui que a gente vai trabalhar, né? Parte real, parte imaginária, ideias bem simples. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Ok. Então agora a gente vai discutir outro conceito importante aqui, tá? Que é o conceito de como construir o número complexo a partir da representação trigonométrica dele, que é o seguinte. Esse nosso número complexo z, ele define um ponto nesse plano aqui, que a gente chama de plano de Argand-Gauss, né? O plano cartesiano é muito semelhante a R2, a única diferença é que aqui a gente vai trabalhar com uma regra de multiplicação diferente, né? Dos elementos desse plano. E aí, nesse plano aqui, o nosso número z, tá? Ele vai ter uma função chamada módulo de z, tá? Então a gente vai definir o que é o módulo do número complexo. O módulo do número complexo, nesse caso, nada mais vai ser do que essa distância aqui, ó. A distância do ponto no plano de Argand-Gauss até a origem, tá? E como é que a gente vai calcular isso? Basicamente, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, o módulo de z vai ser igual a r, tá? Esse r é sempre positivo, que é o módulo de um número, tá? Um módulo de um vetor, né? E esse r vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, pessoal? Raiz quadrada disso. Deixa eu só colocar. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, né? A gente vai ter essa característica. Além disso, analisando aqui pelo plano de Argand-Gauss, o nosso número complexo aqui escrito dessa maneira, claramente a gente vai ter o seguinte, que esse nosso número complexo, se a gente definir esse ângulo θ aqui, ó, o x vai ser igual módulo de z, né, vezes o cosseno de θ, e o y vai ser igual a módulo de z vezes o seno de θ. Beleza, pessoal? Só olhando aqui para o plano. Basicamente, cateto oposto, cateto adjacente, né? Seno está para o cateto oposto, cosseno está para o cateto adjacente. Aí a gente aplica basicamente a regra de seno e cosseno. E aí a gente pode pegar esses xy e aplicar aqui, ó, nessa equação aqui, ó. Beleza, pessoal? Aplicando nessa equação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui nos leva aqui. Z, né, na realidade, o nosso número complexo, ele vai ser igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ, mais i vezes o módulo de z vezes o seno de θ. Onde a gente sabe que esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y, né? Botando o módulo de z em evidência, lembrando da primeira aula, a gente vai ter o seguinte, que z vai ser o módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ, só que cosseno de θ mais i seno de θ nada mais é do que exponencial de θ. A gente vai ter que que o número complexo vai ser o módulo dele, que é o tamanho do vetor, vezes exponencial de θ, tá? Que é a outra forma também que a gente vai representar esse número complexo, na maioria das vezes, tá? A gente vai escrever ou na forma exponencial ou na forma algébrica.
Tá? De vez em quando a gente vai abrir ele em parte real, parte imaginária, para fazer algumas continhas, mas em geral a gente vai usar essas duas formas, tá? Ou assim, ou assim. Z igual a x mais y. Tá? São as duas formas que a gente vai se até a usar. Tá? Lembrando que você sempre pode transformar de uma para outra, desde que você seja capaz de calcular o módulo de um número complexo e, e escrever a forma trigonométrica. A gente também vai definir outra propriedade, que é o seguinte: o argumento de um número complexo nada mais vai ser do que esse ângulo aqui, ó, em relação ao eixo horizontal. Ou seja, o ângulo θ ele vai receber um nome muito importante. Se eu vou definir a função argumento de z, arg z, como sendo simplesmente você olhar para esse número complexo e separar desse número complexo o ângulo θ, tá? Então, se você chegar e aplicar essa função argz no nosso número complexo, isso aqui vai cuspir o ângulo θ, tá? Que é justamente esse nosso ângulo aqui que a gente está analisando. Beleza? Então, pessoal, quando você vai trabalhar aí com funções complexas, né, a gente tem que pensar em algumas coisas basicamente bem básicas, né? Algumas funções complexas, como a gente está falando de representação trigonométrica polar aqui, né, ou seja, a gente está falando basicamente do, do de pontos no plano que dependem do ângulo, ou seja, esse ângulo que ele vai ser importante para definir pontos, a gente pode ter uma função complexa que para cada valor de θ variando ali em múltiplo de π ou de 2π, a gente vai ter números complexos que caiam no mesmo lugar, né? Ou seja, o que a gente vai ter vão ser funções que depois de você dar uma volta, ela vai voltar no mesmo lugar. A gente vai ter funções do tipo periódico, tá? Então, em geral, a gente vai ter funções periódicas aqui quando a gente for analisar esses problemas que envolvem funções complexas. E aí, sempre que a função ela tiver vários valores, dependendo de onde eu esteja ali na volta que eu estou fazendo no plano cartesiano, a gente diz que a função é multivaluada. Por que a função é multivaluada? Porque a gente sabe que tangente de θ vai ser definido como y sobre x, né? Você olhar lá. E essa função aqui, ó, suponha que eu escolha um valor de y e um valor de x, tá? Só para você entender o que significa a função ser multivaluada. Suponha que eu fixe um valor de y para o nosso ponto no plano complexo, tá? Eu fixe um valor de y, eu fixe um valor de x. Fixei os dois valores, tá? Então esse valor aqui do lado direito é fixo. Beleza? Vamos supor que eu fixei esse valor aqui do lado direito. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Está fixo. Então, fixados x e y, quantos valores de tangente de θ eu tenho que satisfazem esses valores fixos, né? Isso aqui, como é uma função periódica, isso aqui a gente vai ter infinitos valores que satisfazem essa equação. Tá? Ou seja, para cada vez que eu der uma volta, a gente sabe que a função tangente é uma função periódica de período π, né? A gente sabe disso, ela se repete a cada π. Quando eu ando π no θ, eu vou voltar no mesmo lugar. Então o que a gente vai ter é o seguinte: tanto faz eu calcular a tangente de θ ou tangente de θ mais nπ, eu vou sempre obter essa mesma fração aqui, esse mesmo valor. Ou seja, existem infinitos valores de θ que vão dar pra gente a mesma fração y sobre x. Eles vão cair no mesmo número complexo, tá? E aí isso aqui é uma coisa bem interessante, porque sempre que a gente tiver esse tipo de situação, onde você tem uma função complexa em um determinado ponto, e ela assume vários valores dependendo de onde você está. Para cada ponto do plano complexo eu posso assumir vários valores distintos, a gente chama essas funções de funções multivaluadas. Então, para que ela seja uma função da maneira habitual que a gente conhece, a gente tem que fazer algumas restrições no domínio dela, e aí a gente chama isso de você escolher um branch, um ramo da função que você está analisando, para justamente não ter a situação onde um valor de x ele tenha infinitos valores diferentes, né? Ou seja, não sei se você lembra, né, quando a gente vai definir função, né, usando conjuntinhos assim, a gente quer que cada ponto do domínio ele mande apenas uma setinha.
Nesse caso aqui, eu vou ter um ponto do domínio mandando infinitas setas, né? E isso é um problema, tá? E aí, para evitar isso, a gente simplesmente restringe o domínio e restringe o plano complexo de maneira que, restringindo o θ, você vai ter funções que, em vez de ter infinitos valores para cada número complexo z, a gente vai ter apenas um valor. E aí, se a gente quiser um outro valor, a gente simplesmente escolhe um range no argumento, né? A gente fixa ali o argumento. E com isso a gente vai ter funções bem definidas aí para cada ramo dessas funções aí no nosso plano complexo, tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Daqui a pouco, quando a gente for fazer exemplos, vai ficar mais claro, tá? Então, toda função que ela assume vários valores para um y e um x fixados, a gente chama essas funções de multivaluadas, tá? Multivaluadas. Então, essas funções multivaluadas, a gente vai ver um exemplo delas, né? Tem diversos exemplos de funções multivaluadas, e aí na próxima aula a gente vai ver aqui alguns exemplos de funções, para vocês verem que é um pouquinho problemático você trabalhar com funções de números complexos. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado do que o normal. Beleza? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Valeu e até a próxima.